Começando mais um novo estudo sobre Apocalipse, dessa vez capítulo 18, e hoje nós vamos dar aqui um intensivão rapidão, para a gente ganhar tempo, porque são 24 versículos que vão falar aí, basicamente da queda da Babilônia, sendo esta que já explicamos no vídeo passado, ou seja, capítulo 17. E antes de começar esse vídeo, preciso fazer aqui um anúncio para você, porque muitas pessoas me perguntam, mas Rômulo, você não vai falar do que está acontecendo atualmente no mundo? Você que sempre falava? Pois é, pessoal, estou falando. Todavia, são assuntos estes que não se pode tratar no YouTube ou outras redes sociais gratuitas. Por quê? Porque o nível de boicote e censura que eles estão fazendo e vão fazer mais intensificadamente mais para frente, vai ser gigante, vai ser grande demais, vai ser grotesco, vai ser insano. Eles vão acabar e vão deletar com todos os que vão e estão falando a verdade sobre isso. Portanto, logo estou fazendo aqui nesta plataforma o assunto do momento. Então aqui você vai encontrar módulos e aulas que estão de fato revelando a verdade sobre o que está realmente acontecendo no mundo e vocês não têm noção. Também estou abordando leves relances sobre isso no meu canal no Telegram, Rômulo Ribeiro. Vá para lá, procure Rômulo Ribeiro no Telegram e você vai estar mais a par desses assuntos, onde você vai ter então acesso aos links para isso. Tá? Que nesse caso aqui é o Rômulo Ribeiro Premium. É onde eu estou fazendo aí. E só me restou essa opção, gente. As pessoas às vezes não entendem, né, a situação em que o sistema nos coloca. O sistema nos coloca, pessoal, numa situação em que nos impede de informar as outras pessoas das coisas reais que de fato estão acontecendo. Então só nos resta, né, nós, criadores de conteúdo, ou pessoas que estão tentando informar as outras do que realmente está acontecendo, hospedar esses vídeos e informações em plataformas mais seguras. E para ser seguro, hoje em dia, sim, tem que ser pago. Não tem outra opção. Ah, Rômulo, mas hoje estão falando sobre esse assunto aí em algum lugar. Sim, por enquanto. Agora, eu não vou me dar ao luxo de perder tudo o que eu já fiz outra vez. Quem me conhece sabe o que aconteceu. O sistema, pessoal, é de Satanás. Então, muitas pessoas já assinaram o Rômulo Ribeiro Premium e estão a par de fatos que realmente está acontecendo. Eu não vou clicar aqui nos módulos, inclusive vai ter um módulo bônus aqui dentro que você recebe então 62 aulas grátis, né, que estão embutidas dentro desse módulo, desse curso, Rômulo Ribeiro Premium. E então você tem acesso a esse conteúdo, né? Então a página, inclusive, de landing page que você encontra esses vídeos está aqui, ó. Assinatura de vídeos novos é o único lugar, pessoal. Entendam a minha posição, entendam o meu lado. Quem me conhece já sabe o que aconteceu. Não me restou outra alternativa a não ser hospedar esses vídeos nesse tipo de plataforma. Então eu tive que criar todo um aparato para que as pessoas tenham acesso ao campo visual e entendam o que é, e então tenham acesso ao plano de assinatura. Mensal, trimestral ou semestral, você pode escolher. Aí de bônus ainda, né, eu coloco aqui, gente, todo esse conteúdo ainda gratuitamente, sem cobrar. Por quê? Porque já estavam aí e estão inclusive na minha Twitch, onde eu faço lives, no meu canal na Twitch. Estão lá todos hospedados, então vai de bônus, vai de graça aí para quem quiser também as doutrinas salvíficas, vídeos completos, tudo mais que a pessoa quiser saber sobre os meus vídeos que eu disponibilizava, né? Estão aí, junto, embutido, acesso aos meus PDFs, também vai de graça, tá? Não estou cobrando por isso, o valor não, nem cobriria, tá? O valor que eu estou fazendo aqui, pessoal, é baratíssimo. E aí, os depoimentos, pessoal, das pessoas que já assinaram, porque eu abri isso aqui dia 1 de outubro, né?
Então olha só, pessoal, as pessoas comentando aqui, ó, já assinei, maravilhoso, conteúdo edificante, de muito conhecimento, muito bom, vale muito a pena, esse material vale muito a pena. Aí, very good, né? As pessoas agradecendo. Aqui, ó, você foi um dos primeiros canais a abrir meus olhos acerca dos momentos finais que estamos vivendo. Obrigado, irmão, o Criador te abençoe e o proteja nesses últimos dias. Então, olha só, pessoal. Sabe, aqui também, mais conteúdo. Aqui são comentários agora de pessoas lá dentro do curso, tá? Olha só isso aqui. Eu tenho que fazer questão de mostrar isso para vocês. Hoje recebi meu pagamento e não podia deixar de contratar o pacote mensal. Quero louvar o Criador por dar condição de poder pagar por esse conhecimento. Sei que o Rômulo já liberou todos esses vídeos de graça e muitos não deram valor para a dedicação dele em gravar todos esses vídeos ricos em conhecimento verdadeiro das Escrituras Sagradas. Já imaginou o quanto ele investiu? As pessoas não fazem ideia. As pessoas não fazem ideia do que você tem que fazer para levar todo esse conteúdo para as pessoas, né? Nada é de graça, pessoal. Quando que as pessoas vão entender isso, que nada é de graça? Nem a salvação foi de graça. Você acha que a salvação foi de graça? Não, meu irmão, não confunda a salvação pela graça com salvação é de graça. Alguém teve que pagar o preço. E não foi você, foi o Messias. Qual o preço? A morte. Nada mais que o sangue derramado. Ó, que legal, baratinho, né? E não é o sangue de um animal, de um ser humano comum, é o sangue do Messias. Nem a salvação, meu irmão, foi de graça. Alguém teve que morrer para pagar o preço. Tudo tem um preço. E aí as pessoas hoje querem o quê? Tudo de graça. Tudo de graça. Né? Legal. Então vai lá numa faculdade e fala assim, eu quero fazer uma faculdade de medicina aqui de graça. Vocês aceitam? Cara, acorda pra vida, tá? As pessoas infelizmente estão ultrapassadíssimas. Vamos continuar lendo o comentário aqui do Lucas Mateus, que assinou o pacote do Rômulo Premium. Ele merece ser abençoado com esse valor justo da plataforma. Foi através dos vídeos do Rômulo que eu deixei de ser um líder religioso que acreditava em tormento eterno, trindade, salvação por obras, arrebatamento de espírito, tudo refutado pela própria Bíblia. Hoje cultuo em minha casa, sem aparelhagem e nem rótulo de denominação. Que o Criador lhe abençoe tudo o que eu aprendi em seus vídeos, passando horas vendo, eu passei para os meus companheiros de trabalho, todas as doutrinas salvíficas e todos ficaram impactados. Olha esse comentário, pessoal. Que é um comentário que está dentro lá do curso. As pessoas agradecendo. Aqui o Vinícius Ribeiro, comprei o curso com os vídeos gravados, mais os estudos das escrituras e também o acesso premium a vídeos atuais, porque eu disponibilizo outros cursos também. E é uma honra estar aqui nessa comunidade de despertos de verdade. Interessante ele falar despertos de verdade, né? Porque tem muitos ditos despertos aí hoje em dia, né? Que são só despertozinhos que odeiam a mentira, mas não amam a verdade. Aí você inclui todos esses canais aí ditos despertozinhos e não são nada, né? Esses canais mesmo que vendem cursinho de inversão do campo magnético, maldição hereditária e, enfim, suplemento que não dá resultado nenhum. Infelizmente é isso, cara. Que o Criador nos abençoe grandemente e nos ajude a passar por todas as dificuldades que estão acontecendo e que estão por vir. Obrigado, Vinícius Ribeiro, por esse comentário. Então, gente, tem 7 dias de garantia, pessoal. Você pode entrar em contato. Cara, assim, ó. De fato, a realidade do que está acontecendo. Ninguém ainda falou, pelo menos eu não vi, o que eu falei nesse meu curso aqui, nesse módulo aqui principalmente, sobre esse assunto aqui, que é o atual assunto do momento. Então, aqui dentro você vai descobrir, pessoal. Né? Se você quiser ter acesso, beleza? É só você entrar, vou deixar o link dessa landing page aqui, aí no primeiro comentário fixado, é só você então assistir o vídeo aqui, escolher o seu plano, pessoal, baratíssimo, gente. Sabe quanto? R$27. Você já tem acesso. Gente, ninguém faz por um preço desse, até porque a plataforma que eu tive que hospedar esses vídeos me cobra taxas. Então, gente, eu basicamente aqui estou dando de graça basicamente todos os assuntos para você. Claro que de graça não, mas por um valor razoável, justo. Tá? Então, assim... Qualquer pessoa hoje que vai fazer um conteúdo de assinatura aí para você tá cobrando o quê? R$50 por mês? R$100 por mês?
500 e por aí vai, né? Então aqui vai ser diferente, você tem um valor justo, ok? Tá? Lembrando que esse aqui é o Premium, é o plano de assinatura para vídeos novos. As pessoas têm que entender essas separações, tá? Porque eu também divulgo outros conteúdos, né? Que são aí os vídeos mais antigos que foram, né? Que você sabe, aí aqui tem mais de 500 vídeos, é outro tipo de assunto. Ó, Apocalipse Zumbi, a fome final, o formato real da Terra, as mensagens subliminares. Falo muito aqui sobre a inteligência artificial. Aqui é outro tipo de curso. Todos os meus vídeos, pessoal, quem se lembra sabe, estou passando aí rapidão para acelerar aqui, ó. Outros assuntos também, com o comportamento feminino muito, muito importante, muito interessante. Seitas heresias, tem tudo sobrevivência, ali, você viu? E aqui vai conteúdo bônus. Isso aqui vai de graça, aí também são as mesmas doutrinas salvíficas, tá? O mesmo conteúdo aqui vai estar lá nessa partezinha do conteúdo bônus. Então, a landing page para isso, ou seja, para você ter acesso a isso, está aqui, tá? E eu vou aí liberar um valor promocional, mas apenas dia 1º. Hoje que você está vendo esse vídeo aqui, ainda não está no valor promocional. A não ser que você queira, tá? Porque é o valor real que está aqui. Então, acesso a todos os meus vídeos. Olha aqui os módulos, tudo bonitinho, pessoal. Você acha que é fácil fazer isso aqui, cara? Tem que criar tudo, tá? Colocar vídeo lá explicando tudo. Aqui vai ter o plano de assinatura, que vai ter o acesso. Plano de assinatura mensal, trimestral ou semestral. É outros vídeos, tá, pessoal? Não é igual ao Premium. Então você vai ter acesso a isso, você pode escolher mensal, trimestral ou semestral. E aqui também vai ter a modalidade de compra única. Você não precisa então pagar mensalidade. Você adquire o produto e recebe todos os vídeos de uma vez só. Enfim, o link para tudo isso aqui vai estar então aí no primeiro comentário fixado, tá? E lembrando que agora não é ainda preço promocional, mas dia 1 eu vou liberar o acesso promocional, vai estar bem mais barato isso aqui. Então fique ligado no meu canal, no meu Telegram, Rômulo Ribeiro TV, aí, na Twitch também, Instagram, onde eu disponibilizo tudo isso aí, os links e tudo mais, e também aqui no YouTube, tá? Rômulo Ribeiro. Então fique ligado nas minhas redes, pessoal. Sempre que vocês verem os vídeos, deixa like, compartilha, envia, porque eu sempre estou levando informação crucial. Então o link vai ter 2 links aí embaixo, prestem muita atenção, vai ter 2 links aí embaixo, tá? Para os cursos, o primeiro aí o Premium e o segundo esse aqui. Então você vai cair nas landing pages específicas, aqui do vídeo do Rômulo e aqui do Premium. E então escolha, você vai poder escolher qual você quer. Beleza? Tudo organizadinho, bonitinho, só para você. Além disso, sempre vou deixar aí o link do Ronegen, que são os ganhos diários. Ganhei em um dia só, pessoal, só com o Ronegen, R$7.000. É muito interessante isso. Você precisa, ainda mais hoje, nesses últimos tempos, planejar estratégias para ter renda. Tá? E o Ronegen é uma ferramenta que possibilita isso. Tá? Então, vamos lá. Vamos, então, falar sobre... Peraí. Lembrando que esses valores aqui promocionais dos vídeos do Rômulo, eles vão estar em promoção apenas do dia 1 até o dia, deixa eu ver aqui, do dia 1, que é quarta-feira agora, dia 1 de novembro, até o dia 5, domingo, ok? Valor promocional, só até depois volta o valor normal, ok? Lembre-se sempre disso. Beleza. Então é isso, pessoal. Agora vamos rapidex aqui com o vídeo. Gente, o capítulo 18 não tem muito mistério e eu vou explicar rapidão para você. Apocalipse 18. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Veja, aqui alguns interpretam como o Messias. Só que o Messias não é só um anjo, aqui está anjo minúsculo, aqui no grego está angelon, né? Eu estou com a minha Bíblia aqui, interlinear. Olha lá como é que está. Um anjo, angelon, normalzinho, né?
ou seja, outro anjo. Então, pode ser que se refira ao Messias, como pode ser que não, apenas um outro anjo, né? Ou seja, depois destas coisas, ou seja, depois da descrição lá da Babilônia que o anjo deu a João, o que era, né? Que é um grande sistema religioso e mundano, vamos dizer assim também, que persegue os crentes verdadeiros. Aparece outro anjo do céu. Então ele tem grande autoridade, não é qualquer anjo, né? E a terra se iluminou com a sua glória. Só que para a terra inteira se iluminar com a sua glória, tem grandes indícios que pode ser o Messias. Tem sim. Tem sim. E a terra se iluminou com a sua glória. Então era um anjo muito glorioso. Para a terra se iluminar, tem que ser no mínimo como o sol. E a Bíblia diz que o rosto do Messias é como o sol. A gente já viu isso nos dias passados, né? E esse anjo exclamou com grande voz, potente voz, caiu a grande Babilônia. Nesse momento aqui, quando cai a grande Babilônia, é o final da tribulação. Por isso que esse anjo está descendo no céu. Interessante que quando o Messias volta, ele desce do céu também. Corrobora, né? Caiu a Babilônia. Ou seja, aquele sistema religioso mundano. Isso não se limita a uma denominação, e sim a todas. A tudo que tipo de falsa crença. Isso é a Babilônia. É a confusão. Babilônia significa confusão. E se tornou morada de demônios. Olha isso, se tornou morada de demônios. Onde é que estão os demônios? Hoje, pregando em um monte de denominação. Não é o Criador que está lá, meu irmão. Aonde tem engano doutrinário, não é o Criador que está lá, entenda. Porque aonde está o Criador não há confusão. Já notou isso? Que aonde há confusão, há todo problema? Então, os demônios, né, estavam nessa Babilônia. Covil de toda espécie de espírito imundo. Ó, outro tipo de demônio. Covil de espírito imundo. Toda espécie. Você está entendendo o porquê que hoje você entra no YouTube e vê um bando de herege blasfemo? Né? Um bando de hereges e blasfemos? Bostejarem um monte de heresia, né? Rejeitando predestinação, dizendo que predestinação é um doutrina de demônio. Ah, que legal! Efésios 1, 4 e 5, então, é do Satanás, né? Não é o Criador que escolhe ninguém, não. Interessante, né? Demônios, pessoal. Falsos profetas e falsos mestres. Por que você hoje abre o YouTube aí e vê um monte de heresia, cara, desses ditos despertos? Tem uma menininha aí, tá ok? Que pega e pega uma lousa e fala assim, não, predestinação não é bíblica, temos livre-arbítrio. E tem lá não sei quantos milhares de inscritos. E todo mundo baba ovo dela, né? Interessante. Tem os outros aí que não falam nada de Bíblia. Nada. Nunca arrependimento, nunca pecado, nem nada. É só fala mal da nova ordem. Cara, até ateu fala mal da nova ordem. Até ateus são despertos, cara, quanto às mentiras do mundo. Né? Só que eles não creem no Criador. Ou melhor, preferem rejeitar. Porque no fundo, todo mundo sabe que existe uma inteligência superior divina e um ser supremo. Não adianta ficar rejeitando, cara. É uma questão de soberba. Dentro do ser humano, cada um tem sim uma convicção que algo além disso existe, algo superior a isso existe. Tá? Por quê? Porque em Tiago vai dizer que crês tu que Deus é um só, fazes bem até os demônios creem e tremem. E as pessoas não creem, não tremem nem nada. Então assim, mas no fundo, as pessoas têm sim uma fagulhazinha que vieram de algo superior. Então assim, o problema é que as pessoas ficam rejeitando. Então voltando, né, pessoal, olha só, covil de toda espécie de espírito imundo. O que você acha hoje que está pregando no YouTube aí? E outros lugares e denominações? O que você acha que está pregando, ensinando um monte de blasfêmia, pessoal? Falsos mestres, influenciados diretamente por demônios. Nada mais que isso. Você acha que esses caras são salvos? São crentes? Recentemente tem um herege aí, no canalzinho ridículo dele, escreveu lá no título, mentiras bíblicas. Aí sabe o que diz lá, nesse vídeo? Que predestinação foi inventado por Roma.
Legal. Bom, não é isso que a Bíblia diz, né, meu irmão? Tipo assim, eu não preciso nem falar Bíblia, vamos falar de Escritura? Porque Roma não existia antes das Escrituras. As Escrituras vieram, a Torá, por exemplo, veio antes. E aí, o que diz lá na Torá? O que o Criador escolheu só Israel. Os verdadeiros israelitas de Israel. E aí? E por que não escolheu outros povos? Não deu nem chance de salvação para os outros povos. Como é que o cara vai dizer que predestinação é de Roma, cara? Você compreende que é demônio que está ensinando isso? E esses caras têm a audácia de se dizerem crentes. É um bando de hipócrita fariseu, meu irmão. Então cuidado. Olha o que é a Babilônia, um sistema religioso mundial. Essa é a Babilônia. Toda pessoa, você vai ver que no final, toda pessoa que está disseminando uma heresia que vai contra a sã doutrina escriturística e bíblica está dentro da Babilônia, fazendo parte da Babilônia. Por isso você vê lá nos versículos posteriores a esse, o Messias fala, sai dela, povo meu. Ah, agora você entendeu o que é a Babilônia. Lembrou desse versículo? Então, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Vou avançar aqui, pessoal, depois eu vou pro grego, tá? Senão não vai dar tempo. Pois todas as nações têm bebido do vinho e do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram as coisas da sua luxúria. Já abordamos isso aqui no capítulo anterior, 17. Né? Esse sistema todo fez com que as pessoas se prostituíssem, caíssem em um monte de coisa maldita. Se embebedaram. Tá? Então, se você tiver dúvida sobre isso, assista o vídeo passado. Se enriqueceram os mercadores. Por quê? Porque esse sistema religioso sempre tratou as coisas dessa forma. Né? Olha só, luxúria. É um sistema rico, não é um sistema pobre. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Tá aí. O que você acha que está dizendo aqui? Uma outra voz do céu disse, retirai-vos dela, povo meu. Quem será que você acha que está falando aqui? Povo meu. Ou é o Criador ou é o Messias. É um dos dois. Retirai-vos dela, povo meu. Porque a igreja é povo do Criador e povo do Messias. E a ordem é, saiam dela. Como assim saiam da Babilônia? Como assim Babilônia? Parem de acreditar em um monte de heresia. Parem de fazer parte desse sistema religioso apóstata e demoníaco. A Babilônia não é do Criador. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices. Olha só, e essa palavra cúmplice aqui é culpado. Você é culpado dos seus mesmos pecados. Se você é cúmplice da Babilônia, então você vai ser culpado dos mesmos pecados que ela está fazendo e ainda vai ser participante dos flagelos. Aqui vai entrar o quê? Todo falso profeta, todo falso mestre, todo ímpio, toda pessoa soberba que não é convertida, toda pessoa que fica distorcendo essa doutrina, ensinando errado, toda pessoa que vive cometendo os frutos da carne, Gálatas 5, toda pessoa que vive na prática da iniquidade, tudo, meu irmão, aqui, todo não salvo vai estar aqui dentro. Então retirai-vos dela, povo meu. Aqui é um aviso, um chamado do Criador para os realmente despertos e convertidos. E eleitos. Quando eleito ouve isso aqui, ó, tem engano em tal denominação, tem uma heresia em tal ensinamento. Aquele cara está ensinando uma mentira. Sai dela, povo meu. Sai dela. Essa é a ordem. É um chamado eficaz aqui. Abandonem a heresia. Abandonem essa hipocrisia, esse vinho babilônico, essa confusão. Vocês vão estar sendo cúmplices dos pecados da Babilônia.
Isso é muito sério, gente. Eu não vou aqui nem entrar. Gente do céu, poderia falar, mas não vou. Trindade. Gente do céu, o que tem de gente que está aqui dentro dessa coisa, cara? De onde é que veio a Trindade? Babilônia. Esse veio o conceito babilônico. Nimrod, Semiramis e Tammuz, abordei isso no vídeo passado. Cuidado para você não ser cúmplice. Como é que você vai igualar aqui, sendo que não são iguais? E para não participar dos seus flagelos. Vai ter castigo tanto para a Babilônia quanto para as pessoas que estão, porque quem forma a Babilônia são as pessoas. A pessoa pensa Babilônia. O que é Babilônia? Ah, é um sistema religioso, então só o sistema religioso que vai ser punido. Não. Quem é que formou esse sistema religioso? Senão as pessoas. Então quem estiver dentro dele já era. Vai sofrer as mesmas pragas, vai ser destruído. E vai ser um julgamento pesadíssimo. Tá? 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, o Criador se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Toda sorte de iniquidade, prostituição, assassinato de cristãos, perseguição à igreja e tudo mais de ruim que você pode imaginar. Idolatrias, fabricação de imagens e tudo mais, e venda dessas coisas que são abomináveis ao Criador. Quando fala aqui o Criador se lembrou, não é que ele tem falta de memória. É uma linguagem antropomórfica para especificar que nesse momento o Criador vai vir com juízo sobre os atos iníquos que ela praticou. E os pecados dela acumularam até o céu. Os pecados das pessoas, entenda. Um sistema religioso tem pecado porque é a pessoa que está lá que comete. Então, os pecados que são acumulados aqui até o céu são das pessoas que estão dentro da Babilônia. Cuidado, você pode estar dentro. Sai dela, povo meu. Iníquos. Palavra anomia. Iniquidade. Assenomia lei. Viver como se não tivesse lei para obedecer. O que hoje você vê essas pessoas ensinar? Liberalismo teológico. Pode fazer o que quiser, você tem livre-arbítrio, não é? Vá lá então. Atos iníquos. Um dia, isso aqui vai ser cobrado. Você vive como se não tivesse lei para obedecer. Legal! Você acha que postar fotinho nas suas redes sociais, mostrando coxa, decote, fazendo biquinho ridículo e cheio de 15 quilos de maquiagem na cara, não é fazer parte da Babilônia? É sério que você acha isso? Porque esse é o liberalismo da Babilônia. Você pode dizer que é crente, pode dizer que é cristã e pode viver igual uma prostituta. E pode se comportar igual um iníquo. Essa é a Babilônia. O que você aprende nessas denominações e desses pastorecos mequetrefes? Pode usar brinco sim, não tem problema nenhum. O que é bonito é pra se mostrar. Só não falam que você é uma vagabunda, né? Desse jeito. Se vestindo igual uma prost. Gospel. É o que isso? É porca lavada? O que é? É cão que volta ao próprio vômito? O que é? Tá entendendo? O que é o evangelho pra você? É evangelho raiz? Ou essa pataquada gospel de hoje? Pode tudo. Ou seja, você não deve nada a ninguém. Cuidado, né? Deus é bom. Sério. Isso não te assusta? Porque se ele é bom, tem que punir o que é mal. E você não é bom. Então você é mal. Então, lascou pra você. Verso 6. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Meu irmão do céu. As pessoas não têm noção do que é isso. As pessoas acham que a Babilônia vai sofrer e elas não vão. Ai, socorro, meu pai. Sabe de quem que está falando aqui? De todas as pessoas que fazem parte dela. Porque a Babilônia é composta de pessoas. Todos esses pseudo-crentelhos, todas essas falsas conversões, todas essas pessoas que
não são salvas, são um bando de bode dentro das denominações e fora das denominações. Todas as pessoas que têm essas crenças aí em outras coisas, meu irmão. Toda a religião está embutida aqui na Babilônia. Não importa se você acha que isso aqui é só evangélico ou não. Gente do céu, vocês não têm noção. Vai entrar tudo aqui. Vai entrar a seita romanista. A Babilônia vai entrar aqui tudo que é espiritismo, tudo que é outro tipo de religião, meu irmão. Tá? Todas as religiões das obras vão... É a Babilônia essa. Tá? Então, o que essas pessoas fizeram... vão receber aqui a retribuição em dobro. Independente do que foi. Isso vai ser pesado, hein? Verso 7. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Não é isso que as pessoas hoje pensam? E principalmente, não é isso hoje que as mulheres pensam? Estou sentada como rainha. Não queremos direitos iguais, queremos ser superiores, queremos inverter os papéis. Viúva não sou. Ou seja, tenho muitos cafetões, né? Por quê? Porque é uma prostituta, ela não é casada. Então ela não tem marido. Então ela é uma prostituta. E prostituta tem o quê? Toda prostituta tem um cafetão. Por isso que viúva ela não é. Por quê? Também nunca casou. Então ela tem quem? Cafetões. Que ela vende o vinho dela da prostituição. As mercadorias. O que ela oferece? Prostituição. Por que chama de prostituta? Porque a prostituta ela cobra por serviços carnais. Ela se vende por dinheiro. É por isso. Essa Babilônia, ela faz a mesma coisa. Esse sistema religioso, ele se vende por dinheiro. Então, ela não tem valores, honra, não tem dignidade, não tem nada. Olha que legal a comparação. A prostituta também não tem nada disso. Por quê? No momento em que ela entrega a honra dela por um preço, acabou. Se ela tem um ato aqui e cobra R$100 por esse ato, então significa que ela vale R$100. Olha que valor grande. Então, uma prostituta vale muito, né? Só que não. Então, essa prostituta Babilônia de Apocalipse 18, ela está sentada como rainha, mas ela diz isso. Só que assim, como eu expliquei no capítulo passado, ela só acha que está. Ela não está. A besta de 7 cabeças e 10 chifres está apenas usando ela. A besta dá um chacoalhão nela e derruba. Em Apocalipse 17. E aqui está dando mais relatos da queda dessa Babilônia. Aqui ela caiu. Ela estava se dizendo aqui que estava se glorificando a si mesma. Que ela se achava a top das tops. Por quê? Porque ela era grande, ela abrangia uma grande área no mundo de domínio. E de fato, hoje, que você está vendo esse vídeo, ainda abrange. Ela só vai cair no final da tribulação. Tá? Então ela vai receber aqui um juízo justo, tormento e pranto. Porque ela estava se achando aqui. Ó. Porque consigo mesma ela diz. Estou sentada como rainha. Viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. Ó, que legal. Interessante isso. Aqui em Isaías 47:8 tem uma referência que diz: ouve isto, pois tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma, eu só e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Olha que legal isso. É a referência. A referência à Babilônia. Mas um momento vai chegar. Ela sim vai cair. Olha só, verso 8.
Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos: morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Criador que a julgou. Olha que interessante, o verbo aqui já está até no futuro, julgou passado, já julgou. Ou seja, porque é uma certeza, né? Hoje não julgou ainda, mas vai julgar. Num só dia. Olha só que coisa. Ou seja, vai acabar esse sistema. Né? Graças ao Criador. E vai vir com morte, pranto e fome. Será consumido no fogo. Vai acontecer muita tragédia até o final para que tudo isso ocorra. Já abordamos isso no capítulo anterior, tá? Agora o 9. Algumas consequências. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Olha só. Pelo jeito vai acontecer uma coisa muito terrível, tá? Todo o sistema religioso vai cair. De várias formas, por dentro e por fora. E as pessoas que faziam comércio com ela vão se lamentar. Olha os reis da terra que tinham suas vantagens com a Babilônia. Vai acabar. Por isso vão chorar e prantear e se lamentar. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Por que vão estar de longe? Porque as coisas na terra serão atacadas, serão destruídas com um fogo literal que vai cair do céu, e por isso vai ser destruído. Quando fala aqui Babilônia, tu, poderosa cidade, não é uma cidade local, pessoal. Expliquei isso no vídeo passado, assista lá capítulo 17, se você não viu. Está no canal aí no YouTube Romulo Ribeiro. Aqui se refere a todo o domínio dela, tá? Lembre-se que Apocalipse é simbólico. Tá? Aqui, pois, em uma só hora, é porque o juízo vai vir com intensidade tal que vai destruir toda ela num só momento. Tá? Verso 11. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, não vai ter mais mercadoria. Né? Por quê? É óbvio, ela vai ser destruída. E agora vai dizer que mercadorias são essas. Mercadoria de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. Gente do céu. Vocês não têm noção do que é isso. Tá vendo? Quem é que comercializa tudo isso? Quem é que comercializa almas humanas? Um sistema religioso. Um sistema religioso. Só ele poderia comercializar almas humanas. Veja só. Veja aqui. Ninguém compra a sua mercadoria. Que mercadoria? Do 12 até o 13. Aqui está dizendo que a alma humana é uma mercadoria. Ela usava, aqui está dizendo que a Babilônia usava as almas humanas, ou seja, a vida humana, como mercadoria. Quem é que faz isso? O sistema religioso. Total. Total. Todas as religiões, meu irmão. Azeite. Quem é que vende azeitezinho nas denominações? E diz que é óleo ungido. Especiarias. Um comércio iníquo. Os móveis de madeira preciosíssima.
aqui não está falando que é errado você vender, você ter uma empresa e vender móveis. Aqui não está falando que é errado você ter uma empresa e vender comida, especiarias. Aqui está dizendo que o domínio abrangente da Babilônia abrangia tudo isso. Ela tinha todas essas coisas para comercializar. Só que ela fazia isso de uma forma, né, pecaminosa, abominável. Aqui, olha que aqui está falando das imagens. A mercadoria de ouro, prata, pedra preciosa, pérola, linho finíssimo, púrpura, escarlata, toda espécie de madeira odorífera. Objeto de marfim. As imagens de escultura. Gente do céu, a seita romanista está incluída aqui. Aqui está falando de toda a abrangência desse sistema. A influência no mundo dessa Babilônia, dessa mulher prostituta. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti e para ti se extinguiu. Tudo que é delicado e esplêndido nunca mais serão achados. Vou botar aqui na tradução NTLH. Os comerciantes dizem à cidade, acabaram todas aquelas coisas boas que você tanto desejava. E você perdeu para sempre toda a riqueza e toda a fama que possuía e não encontrará mais. É isso que significa. Veja, aqui está falando, ó, tudo que é delicado e esplêndido estava dentro disso. Você já viu esses templos de pedra construídos por esse sistema religioso? É disso que se fala aqui. É delicado, a arquitetura feita com maestria e esplêndido. Aos olhos é bonito de se ver, porque é uma grande arquitetura. Está falando da queda de todos os templos religiosos. 15. Os mercadores dessas coisas que por meio delas se enriqueceram conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento chorando e pranteando. Isso eu já expliquei no outro versículo. Mesma coisa. Dizendo, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, de ornada de ouro, pedra preciosa e pérola. Ou seja, ela era suntuosa, uma prostituta suntuosa. Porque o sistema religioso é isso aí. Ele se aparenta ser uma coisa e no fundo é uma grande prostituta. Olha que coisa nojenta isso, pessoal. A crença, tudo que é ligado à crença à divindade suprema deveria ser algo puro. Não. Conseguiram apodrecer tanto que a Bíblia compara com a prostituta. E não só compara, e diz que é uma prostituta. Tamanha podridão que as pessoas fizeram com as coisas sagradas. Prostituta. Gente do céu. 17. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Está falando aqui todo piloto, olha aí, ó, que navega, marinheiros. Eles vão ver de longe a destruição da Babilônia. Provavelmente muito fogo vai cair do céu na terra e vai destruir, eles não vão nem chegar perto. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, olha só. Tá vendo? O fogo que vai cair do céu é que vai destruir. E vai sair muita fumaça disso tudo. E gritavam, que cidade se compara a essa grande cidade? Aqui, gente, é de novo simbólico. Porque é todo o sistema. Aqui Isaías 34:10 tem uma referência importante. Nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada e para todo sempre ninguém passará por ela. Olha isso. Como o tormento eterno é um erro de interpretação bíblica. Está falando aqui, ó, que nem de dia nem de noite se apagará esse fogo. Subirá para sempre a sua fumaça. Mesma referência de Apocalipse 14, 9 ao 11. Que fala lá da fumaça do seu tormento. Já expliquei sobre isso. Que sobe pelo século dos séculos. Tá vendo? Ou seja, não é que ela vai queimar para sempre. Porque a Babilônia não vai queimar para sempre. É a consequência da sua destruição.
que será eterna. Compreendeu isso? Sempre que você for entender sobre isso aí, sobre inferno, tormento, não é para sempre o sofrimento. O que é para sempre é a consequência. Olha o que a Bíblia está ensinando. Isaías 34:10. Lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam: ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que a possuíam. Olha só, é a terceira vez que repete a mesma coisa. Por quê? Porque isso aqui será terrível. As pessoas realmente vão prantear. Vão ficar acabadas. Por quê? Porque o modo com que elas sobrepujavam os povos e enganavam vai acabar também. Então, é o fim de todo o sistema aqui que vai acontecer. Apocalipse 18, tá? Então, se enriqueceram todos que possuíam navios, ó, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Olha aqui, na tradução NTLH, para você entender melhor. Em cena de tristeza, jogaram um pau sobre a cabeça, choraram e gritaram. Ai da cidade onde, à custa da sua grande riqueza, se enriqueceram todos que tinham navios no mar, e em apenas uma hora se perdeu tudo. NVI. Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos que tinham navios no mar, e em apenas uma hora ela ficou em ruínas. Na viva. A declarou na cidade: ela nos fez ricos a todos nós com grande riqueza dela. E agora, em apenas uma hora, tudo se foi. Aí, ó, a custa da sua opulência, da sua riqueza. Por isso vai haver grande lamento. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque o Criador contra ela julgou a vossa causa. Olha aí. Você se lembra de Apocalipse 6, 9 ao 11, onde fala lá: não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Pois é. É mais ou menos sobre isso, porque a vossa causa está aqui. A oração da igreja vai estar aqui, ó. E o Criador nesse momento vai julgar a causa. Quem é que persegue a igreja? O próprio sistema religioso. Toda essa Babilônia aí. E os ímpios que estão embutidos nela. Que não precisam fazer parte de alguma denominação. Simplesmente porque não são da igreja, já estão na Babilônia. Se você não está dentro da igreja do Altíssimo, você já está na Babilônia, meu irmão. Nesse caso só tem duas coisas. Por quê? Porque só existe bode e ovelha. Não existe outra classe. Então os céus aqui vão estar, né, exultando. E lembrando que esses apóstolos aqui é só os 12, tá? Não tem nenhum apóstolo aqui, tá bom? Vocês que atualmente se dizem apóstolos e não são. São mentirosos, não é? Na vitrine groselha, entre outros. Profetas aqui também não é o profetinha do amanhã, não, tá? O juiz do erro eterno, entre outros. E por aí vai. São os verdadeiros. 21. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Ele deu uma alusão aqui à pedra que é afundada no mar. A Babilônia vai acontecer a mesma coisa. Nunca mais será achada, nunca mais vai existir. Isso aqui vai acontecer só no final da tribulação, tá, pessoal? Infelizmente até lá vai demorar um tempo. E aqui, olha só. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. Olha o nível. Aonde que existe isso? Aonde que existe? Aqui está falando, gente, dos pseudo-louvores. Aqui está falando dessas anomalias em forma de música, entre aspas, porque não é louvor. Voz de arpistas, de músicos. Onde é que tem música? Dentro do sistema religioso. Tocador de flauta, clarim, jamais em ti se ouvirá. Olha o que está falando aqui. Nem artífice algum de qualquer arte. Olha os artífices que faziam as artes dos templos de pedra. Não vai mais achar também. Não vai ter mais quem faça as arquiteturas desses templos denominacionais heréticos.
Não vai mais existir aqui os pseudos tocador lá de heresia. Porque não sei se você sabe, meu irmão, o louvor atual, infelizmente, se corrompeu. Dificilmente você vai achar algum louvor real. O resto, tá? A grande maioria, infelizmente, é distante do trono, é as blasfêmias dos... Enfim, todas essas jossias que você está escutando aí. Que Deus vai te dar, que Deus vai te dar, que você é mais raro que o ouro puro de Ofir, que você é isso e aquilo, e você. E o centro é você e não é o Criador. E louvor não é isso. Louvor vem do hebraico, significa elogiar, elogio. Então, quando você elogia quem? Você elogia o Criador, isso é louvor. Como é que você elogia o Criador? Cantando seus atributos, quem ele é, o que ele faz. Isso é louvor. Então, tudo que é tipo de música gospel que tá aí, que não tá elogiando o Criador, não é louvor. É qualquer coisa menos isso. Então, por isso que faz parte da Babilônia. Olha o tanto de artistas gospel que vão se lascar junto com essa Babilônia maldita do diabo. Vão junto por quê? Porque tá aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Aqui você tá lendo e vendo todos eles. Não dá pra citar nome, né? Desses lobos que cobram milhões um showzinho. Esses sim fizeram da igreja um comércio. Cumprindo a profecia de 2 Pedro 2. Não vai mais haver, olha só. É o fim da Babilônia. 23. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Por quê? Aonde é que o noivo fala com a noiva? Aonde é que a noiva fala com o noivo? Templos denominacionais. É isso que é a grande prostituta, junto com todo o sistema religioso mundial, de todas as formas que você imaginar. Essa é a Babilônia. Não é lá que o padre diz para noiva, blá, aquela coisa? Por que fala noivo e noiva aqui? Também jamais em ti brilhará luz de candeia. As luzes dentro dos templos não vai mais haver. Nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Noivo e noiva. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua o quê? Feitiçaria. Gente do céu. Isso é pesado, hein? Olha o que a Babilônia faz. Feitiçaria, pessoal. Interessante. Nossa, Rômulo, mas são igrejas. São de Deus. Glória a Deus. Só que não. O que essas pessoas fazem oculto, você não faz ideia. Vocês não fazem ideia. Não vou nem falar nada, pessoal. A própria Bíblia já falou aqui. Que essa Babilônia, ou seja, esse sistema religioso mundial, todas as religiões, olha o que aconteceu aqui, ó. Todas as nações foram seduzidas, enganadas, ludibriadas. E quem faz isso? Satanás. Pela tua feitiçaria. Não precisa falar mais nada. Será que tem que falar? Gente, é incrível. Tem gente que vê um vídeo desse e continua indo num templo de pedra na denominaçãozinha do seu pastor ou do seu apóstolo. Ou agora a modinha é apostola, né? E não entende que toda denominação, ela não foi ordenada a ser
fundada. Você não encontra na Bíblia nenhum único versículo na Nova Aliança que foi ordenado criar templos de pedra e denominações. Não existe isso. Por isso foram seduzidas. Por isso você vê sempre uma heresia dentro de um templo de pedra. Por isso que quem tem templo de pedra sempre vai falar uma heresia, meu irmão. Nunca vai estar certo 100% com a verdade. Nunca. Ou vai ter um erro de uma coisa ou um erro de outra. É incrível. Isso é o quê? A sedução da Babilônia através de feitiçaria. É o que diz a Bíblia. É o que diz aqui. Claramente. Não precisa nem desenhar mais, cara. Já foi desenhado. E verso 24. E nela se achou, a última evidência. O sangue de profetas, santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Olha o peso disso. Tá entendendo, gente do céu? Quem aqui está falando de morte física e espiritual. Não é só literal. Sabe por quê? Porque o sistema religioso manda uma pessoa pro lago de fogo. Nossa, Rômulo, você está dizendo uma heresia. Porque lá em Mateus diz que, é o Criador. Temei antes daquele que pode lançar tanto a alma quanto o corpo no lago de fogo. Sim, também, isso é verdade. Mas você esqueceu de um outro versículo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês não entram pela porta e tranca assim, e também não deixa os outros entrar. Ninguém entrar. E aí? Quem é que coopera para que uma pessoa vá para o lago de fogo? Todos esses pseudo-mestres de redes sociais e templos denominacionais no mundo inteiro e também fora de templos denominacionais que impede você de saber essa doutrina, dissemina heresias, distorce os textos para não deixar você ser salvo. Olha o quão sério é isso, meu irmão. Quem não está pregando o evangelho do arrependimento, da graça, da salvação pela graça mediante a fé, como realmente é? Quem não prega contra pecado e quem não avisa quanto à ira vindoura, não está deixando você entrar pela porta. Quem não está ensinando o verdadeiro evangelho da expiação eficaz, da expiação limitada, que é o real significado de propiciação, que é o que o Messias fez na cruz, quem não está ensinando o real significado do como que a pessoa consegue a salvação, vamos dizer assim, para você entender. Não tá deixando, não entra na porta, também não está deixando você entrar. A porta é o Messias. Você jamais vai conseguir compreender quem é o Messias se você não entender o real evangelho. Olha o problemão que está aqui. Por isso a Babilônia é a mãe das meretrizes, a mãe das prostitutas. Eu estou me segurando aqui para não falar um palavrão, chamar de peuteado uma vez. Porque é isso. São essas pessoas que estão dentro dessa Babilônia que estão gerando todos os problemas no mundo. Você acha que a sua vida física tem valor? Pode ser que tenha, mas a espiritual é muito maior. Você acha que é ruim morrer? Sim, é ruim morrer fisicamente. Agora, ir para o lago de fogo é 300 bilhões de vezes pior. Olha o que o sistema religioso faz, meu irmão, com as pessoas. Você não acha legal isso? O que estão fazendo? E aí, você vê esses ditos canaizinhos de pessoas aí metidas a pregadorzinho que não ensina jossa nenhuma, não fala nada sobre isso. O que eles falam? Militantes gospel, cara. Estão só preocupadinhos em defender o que acham pela sua soberba. Não! Predestinação! Isso é inconcebível, porque eu sou muito retardado. Nós temos livre-arbítrio. Um cara que fala isso deve beber água do vaso toda manhã depois de urinar no mesmo.
Não é possível, cara. A pessoa tem que pegar Efésios 2, 1 a 10 e rasgar fora, né? Efésios 1, 4, 5 e também verso 11 jogar fora. Romanos 9 jogar fora. Atos 13, 48 jogar fora. Tito 1, 1 jogar fora. Queima, rasga. Não se considere crente, cara. Não é possível que essas pessoas que rejeitam a realidade bíblica, sabe? Não é possível. Cara, eu sinceramente cansei muito de falar sobre isso. É isso que o sistema religioso faz. E essa Babilônia cativa esses hereges mequetrefes que tem a audácia de abrir a boca e ensinar para você um monte de blasfêmias. O que eles dizem? Que não é o Criador que controla nada, não. É você. Que Deus, na realidade, não é o Criador, não. É você. Por quê? Porque é você que teria mais poder do que ele em rejeitar a vontade dele, em querer salvar. Eu quis, mas vós não quisestes. Uso esse versículo isolado de Mateus para dizer que o ser humano tem a capacidade de ter livre-arbítrio e rejeitar a salvação, que o Criador tanto está implorando para você ali. Tadinho, nossa, por favor, se arrependa, estou implorando para você. Eu, uma divindade suprema, estou implorando para você, ó superior humano, por favor, aceite minha oferta. Estou aqui mendigando a sua vontade, que é soberana, ó humano. Tem que... Mano, sério, cara, sério. Eu não vejo a hora de fogo cair do céu. Sério, cara. Sério, mano. Sério. Fogo tem que cair do céu para essas pessoas se tocarem que elas não passam de lixo. Não passam de excremento na terra. Que estão impedindo as outras de conhecer essa doutrina. Que não entram pela porta e também não deixam os outros entrar. Bando de fariseus, mequetrefes. Você que não ensina essa doutrina, que diz que predestinação é heresia, que defende livre-arbítrio, que, enfim, cobra dízimos na sua denominação, que fica inventando um monte de reveladura, que fica inventando um monte de profetada, que diz que o ser humano pode perder a salvação, cair da graça depois de já salvo, que diz que não, o Messias morreu por todos, cabe o ser humano aceitar. Se o ser humano não quiser, o ser humano é soberano, tem livre vontade, totalmente livre-arbítrio para rejeitar o sacrifício do Messias. Ou seja, o sangue dele caiu em vão, né? Não salvou efetivamente ninguém. Você que defende isso, cara, você já está condenado. O momento vai chegar, não se preocupe. O capítulo 18 aí em grego, para a gente encerrar o vídeo, a queda da Babilônia, todas as palavras aí interlinear. Então, depois dessas coisas, João tá vendo, porque é depois do 17. Então, vai ouvir o anjo dizer que caiu a Babilônia, né? Provavelmente é o Messias, porque a terra foi iluminada pela sua glória. Caiu a Babilônia, a grande, a Megale, né? Que é a confusão, a grande confusão. Você pode inclusive traduzir aí, ó, Babilônia a grande, né? Ou seja, a grande confusão. Se tornou morada de demônios. Veja quem é que está hoje aí nessa Babilônia. Demônios, pessoal. Tá? Falsos mestres, falsos profetas. Palavra por palavra aí, se você quiser dar pausa e ler, é só pra gente adiantar o vídeo, porque são muitos versículos. Aí, ó. Foi queimada com fogo, eu expliquei antes. Aí tem outra página aqui. Eita, mais páginas. São bastante versículos aqui. Lá os reis que se prostituíram, ó. Veja que ela é usada, né, pelos poderosos, por isso que o sistema religioso é assim. Lá embaixo. As mercadorias ali, né?
Aí a queda dela, vários prantos. Foi devastada em uma hora só. E aqui, eita, é bastante, hein? Encerrando aqui. O céu lá vai se alegrar, vai se regozijar. Por causa da queda, ali os musicistas, ó, os arpistas. Está se referindo a esses integrantes mequetrefe de pseudo-louvor gospel. Também não vai se achar, não tenho dúvida disso, que é o sistema religioso atual. E lá em cima termina as feitiçarias lá que foram enganadas as nações. Um assunto muito sério. Bom, pessoal, é isso. Próximo vídeo vai ser Apocalipse 19. Também tem coisas interessantes aqui, é outro ciclo. E o Messias volta aqui em Apocalipse 19. A gente vai abordar no próximo vídeo, ok? É isso. Até a próxima. Não perca. Grande abraço. Fique na paz.